Então vamos seguir aqui, né? Quando você começa a trabalhar com CSS, você tem você tem algumas possibilidades de passar as informações para a página. Eu já fiz a ligação, vamos ver se vai funcionar essa ligação primeiro. Uma dessas primeiras possibilidades é você colocar o nome da tag. Então, por exemplo, se eu coloquei body, significa que eu vou estar passando para todo esse corpo e o seu conteúdo aquelas informações. E aqui vão ter as propriedades CSS, tá? Que seria, por exemplo, font size, que é o tamanho da fonte, font family, entre outros que estão relacionados a texto. Mas existem também outros que estão relacionados, por exemplo, a cores. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um background e colocar, por exemplo, que ele vai ficar numa cor hexadecimal aqui, ó, 000, que é uma cor escura, tá? É um preto. Ele vai então, isso funcionando no meu CSS, ele teria que colocar o fundo dessa página nessa tonalidade. Então eu volto para lá e atualizo a página para que eu possa verificar se isso de fato aconteceu. Quando você atualizar o CSS e ele não mudar na página, você sempre vai utilizar um comando aqui na hora de atualizar, que é o Ctrl F5, tá? Pressionar o Ctrl e pressionar o F5. Beleza? Para que ele atualize limpando o cache. É muito comum que o navegador ele armazena. Então vamos supor que eu atualizei muitas e muitas vezes ali. Ele acostumou a que esse fundo vai ter essa cor. Então depois eu venho aqui e mudo para uma outra cor qualquer. Pode ser que ele não pegue, tá? Pode ser que você alterou aqui, salvou, né? Lembra que sempre você tem que salvar, não é só mudar aqui. Se você não der o Ctrl S para salvar o arquivo, parece bobo isso que eu estou falando, mas tem muito aluno que no início ele não se atenta a isso, ele não está acostumado. Então ele acaba mudando e não salva. Aí é claro que não vai alterar lá. Então o primeiro passo é modificar e salvar. Pronto. Salvou e também certificar se os comandos estão certos. Por exemplo, se você não coloca esses dois pontos aqui, já não vai funcionar. Se você dá o comando hexadecimal aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, sem colocar esse jogo da velha, essa cerquilha aqui na frente, não vai funcionar. Então a primeira coisa é certificar se você escreveu, se a sintaxe está correta. Ok, a sintaxe está correta e eu salvei. Ainda assim eu estou atualizando aqui, ó, e ele não está mudando, então é porque ele está armazenando em cache. Aí é a hora de atualizar com Ctrl F5. Tá? Sempre que você mudar um arquivo externo, ou seja, um arquivo CSS, ou seja, um arquivo de script que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o que importa é que a nossa folha de estilo já está funcionando e ele já consegue mudar o fundo da página. Quando você quiser uma cor, porque a coisa ali via código é um pouco mais complicada. Tá? Aqui eu poderia também colocar assim, ó, red. Colocar direto o nome da cor. Só que não é interessante trabalhar dessa forma, porque o vermelho vai ser esse vermelho. E se eu quiser um pouquinho mais claro ou mais escuro? Eu não consigo. Tá? Então o ideal é que você trabalhe com a cor hexadecimal. Se você vier aqui, ó, na barra de endereço e colocar Xcolor, ele já vai cair um seletor de cores aqui para vocês. Existem vários sites também que tem, tá? E o próprio Photoshop, qualquer editor de código tem isso aqui. Ó. O Paint não tem porque o Paint passa as cores em CMYK, que é essa mistura aqui, que também funciona, que também daria ali. Mas o ideal é nós passarmos via hexadecimal, que é mais fácil. Então se eu quiser que esse fundo dessa página tenha esse tom aqui de azul, ó, eu consigo pegar exatamente a tonalidade que eu quiser, pegar o código daquela cor, copio o código daquela cor e colo aqui. E aí ele vai aplicar para mim, lembrando que sempre com o jogo da velha antes, tá? Vai aplicar para mim aquela tonalidade ali no fundo, ó. E assim vai funcionar. Então, por enquanto eu vou manter essa cor. Depois você define qual vai ser a cor, como vai ser esse fundo aí do seu projeto, tá? Mas é só para que vocês entendam isso aí. Tá? Além dessa estrutura aqui, nós vamos ter outras divs aqui dentro. Então, isso aqui foi só para me passar mesmo a cor para o fundo. Ah, mas e se eu quiser mexer em uma classe? Porque aqui foi a primeira forma que eu me ensinei utilizando o nome do elemento. Mas aqui eu criei uma classe porque eu vou ter muitas divs. Então, eu não poderia vir aqui, ó, e fazer assim, ó, div. Até poderia, mas todas as divs pegariam essa mesma formatação. Então, para isso vem as classes. Eu criei uma classe chamada login. Aí, como é classe, eu tenho que colocar o ponto e o nome dela. Então ele sabe que o elemento que tiver essa classe chamada login vai receber essa personalização, essa formatação que eu colocar aqui. Além do ponto, tem também o jogo da velha, tá? A cerquilha. Mas a cerquilha só funciona se em vez de classe eu estiver trabalhando com ID. Então eu posso trabalhar das duas formas, né? Com classe ou com ID. Mas se eu quiser passar para a classe, que vai ser o mais comum que eu vou estar utilizando, é o ponto. Então vocês vão ver muito aqui a estrutura do ponto tá sendo definida para que ele possa
personalizar essa área. Aí essa área nós vamos personalizar ela com tamanho, com alguns recursos ali, porque é onde de fato vai ficar o login. A minha ideia é colocar aqui uma caixa, tá? Mais ou menos com uns 300 e poucos pixels, e dentro dessa caixa os campos para que possam ser preenchidos aí, né, o e-mail e a senha.